dar continuidade, a segunda convidada, Luciana Reis Capanês, com o trabalho Efeitos da Técnica da Procin no Ego, Grupo e Polikarma. Experiência em Cidade Europeia. Luciana Capanês é médica em especialização em pediatria, terapia intensiva pediátrica e homeopatia, e mestrado e doutorado em administração em saúde. Aproximadora desde 2018. Então, vamos lá. Agradecer todo mundo aqui por me ouvir, né? Ouvir os relatos, a experiência do que eu vou apresentar. Agradecer a CIPEC, pela possibilidade de participar da Procin à distância. Foi uma grande mudança evolutiva para melhor, como a Virgínia já apresentou. E agradecer a CIPEC ainda pela possibilidade de publicar o relato, né? Então, obrigada. Então, eu vou falar sobre os efeitos da técnica da Procin no Ego, Grupo e Polikarma, uma experiência em uma cidade europeia. O objetivo é descrever as mudanças positivas percebidas no Ego, Grupo e Polikarma, após o início da participação na técnica energética para-reurbanológica, denominada Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional, a Procin, a partir de agosto de 2018. A contextualização em novembro de 2016, eu me mudei para a Itália, junto com a minha família, para participar de um doutorado. Fui aprovada num doutorado lá e me mudei para a Itália. Depois de mais ou menos um ano habitando na Itália, eu comecei a ter uma série de retrocognições. E elas eram muito fortes, assim, muito impressionantes. Eu já tinha entrado em contato com a Conscienciologia em 2014, no turbilhão, morando em São Paulo, toda aquela bagunça que todo mundo conhece. Eu tive li algumas coisas, mas tive um pouco de dificuldade de me inserir. Na Itália, eu estava um pouco mais tranquila, me dedicando só ao doutorado, não trabalhava. E aí vem a dificuldade que exatamente a Virgínia comentou, né? Eu estava na Itália ilhada, então o que eu tinha de possibilidade era YouTube, Facebook, à distância. Comecei a seguir alguns canais da Conscienciologia no YouTube e num desses canais, eu vi o curso de Introdução à Conscienciologia. Coincidentemente ou não, eu acabei entrando no curso, eu falei, é um curso EAD, consigo fazer, né? Não tinha nada à disposição lá na Itália. E assim que eu terminei o Fundamentos, o primeiro curso de introdução, uma outra pessoa que fazia parte do grupo da Conscienciologia na Europa me convidou para fazer parte do grupo de cidadania, do curso de cidadania. Então, entrei em seguida no curso de cidadania, acabei o curso de cidadania multidimensional e aí fui convidada para participar da Procin. Isso começou no dia 13 de agosto de 2018. E eu percebi, logo depois foi relativamente rápido, as retrocognições foram aumentando, qualificando, parapsiquismo foi qualificando, foi uma experiência, assim, eu considero bastante impressionante. Percebi vários crescendos. A evolução pessoal com a evolução grupal, eu vou descrever aqui principalmente no grupo Karma, vou mostrar. Assistido assistente, percebi o quanto eu recebia de assistência e o quanto eu passei a fazer de assistência, ainda recebendo. Passei de uma monovisão, de uma visão mais restrita, para um nível de sobrepairamento melhor, para uma cosmovisão, principalmente também por estar morando num país diferente, que não era a minha cultura, falando uma outra língua, contato com vários imigrantes, o crescendo recebimentos, retribuições e mini peça humana dentro de um maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Eu acho que a Procin é um excelente exemplo do que é um maxi-mecanismo interassistencial. Eu descrevi as mudanças que eu percebi, todas positivas, em 3 partes, né? A primeira foram
as mudanças ocorridas no ambiente intrafísico da comune de Ancona, que era onde eu morava. Eu vou mostrar para vocês o que é Ancona, qual é a história de Ancona, que não é pequena. A segunda parte eu falo sobre as mudanças que eu percebi intraconscienciais. E a terceira, as mudanças que eu percebi no meu grupo Karma mais próximo. E a primeira parte, ela ainda está um pouco dividida. Eu conto só um pouco sobre a história de Ancona, os holopensenes identificados, porque eu queria muito que vocês mergulhassem um pouco para entender a mudança que teve na cidade, na comune, as demandas reurbanológicas e as mudanças intrafísicas observadas. Então, Ancona, ela fica no... Eu brinco que ela é a batata da perna da Itália. Todo mundo me pergunta, porque Ancona não é uma cidade muito conhecida, né? Quando eu comentava com as pessoas, eu estou morando na Itália. Onde? Roma? Bolonha? Não, Ancona. É a batata da perna, ela fica bem ali naquele cotovelinho onde está a seta. Ela é uma cidade que ela é uma baía que forma um porto natural. Ela foi colonizada pelos gregos que vieram de Siracusa. Primeiro ela tinha era um grupo inicial que eram os celtas picenos, que chamam, tem até uma cidade ali na região que chama Ascoli Piceno, que era a capital dos picenos, um grupo específico celta. Depois ela passou a ser colonizada pelos gregos, moravam em Siracusa, eram gregos dóricos, os gregos eram divididos em dóricos, jônicos. É do grupo dos dóricos. Eles vieram da Grécia, colonizaram a Sicília e um grupo subiu aqui para o sul e depois para a costa do Adriático. Aqui é o Mar Adriático. Aquela penúltima setinha ali é Ancona e a última é Veneza. Então, vocês percebem que o Holopensene que a história é muito antiga. Vocês imaginam o peso holopensênico em cima dessa comunidade. Na Idade do Bronze, como eu falei, alguns dissidentes de Siracusa, porque no século VIII teve um tirano na Sicília e muitos gregos fugiram, inclusive, desse tirano e acabaram subindo para Ancona. Ela forma um porto natural. Então, aquela batata da perna que a gente viu, ela forma um pedacinho aqui e você tem 270 graus, mais ou menos, de mar ao redor dela. Como ela era um porto natural, desde a Idade do Bronze, ela era muito escolhida para parar navio, para troca. Acabou virando um porto comercial, né? E em cima, bem ali naquele calcanharzinho ali, tem uma igreja hoje, que é chamada Igreja de Santíriaco, que era um templo grego dedicado a Vênus. Uma Vênus específica que protegia as navegações e os portos. E depois ela acabou sendo cristianizada e hoje ela é a catedral da cidade principal, o Duomo de Ancona, ou Igreja de Santíriaco, de São Ciríaco. É uma região de uma energia bem importante. Isso foi me chamando a atenção, porque é o lugar de Ancona onde eu mais gostava de ficar. Quando eu tinha algumas coisas e precisava pensar, eu pegava meu cachorro, andava até lá, sempre com um caderninho, e lá vinha muito insight. Então, tenho a hipótese, lógico, uma hipótese, que provavelmente eu tive lá já. Acredito que na época dos gregos, algumas retrocognições vieram, mas é uma hipótese. E acho que justamente eu voltei, porque eu acho que eu devo ter deixado bastante rabo preso, né? Fui fazer assistência. Vamos voltar e refazer o que você fez. Além da influência grega, ela teve uma forte influência romana, né? A Itália, estamos falando de Itália, não tem como não falar dos romanos. Então, no Império Romano e na Idade Média, ela era um porto para o Oriente, principalmente para a região antigamente chamada da Dalmácia, que era a Croácia, a Eslovênia, a Albania, tudo aquilo. Durante um tempo, ela pertenceu ao Império Bizantino, quando separou, né, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Ela ficou inicialmente com o Império Bizantino. Depois, ela acabou passando para a mão do Carlos Magno, e o Carlos Magno fez uma doação para o Papa. Durante
o Renascimento, um pouquinho antes do Renascimento, 1200 a 1300, ela foi uma importantíssima república marina, junto com Veneza, Gênova e Pisa. E elas até brigavam muito entre elas, como sempre. E na época do Renascimento, o Renascimento italiano é muito caracterizado por um grande desenvolvimento da cultura e de tecnologias da ciência, mas ela especificamente teve uma grande participação no direito comercial. Então, para vocês verem que o holopensene comercial ele é bastante importante, né, na região. Essa é uma foto minha mesmo, eu tirei pertinho da minha casa. Ancona, elas são 2 morros. Esse primeiro morro onde fica a igreja, o segundo morro eu morava lá no alto dele, difícil de chegar lá em cima todo dia, mas a gente chegava. E do alto do morro a gente tem essa estrutura que a gente vê, a igreja de Sant'Iriaco está para cá. Essa estrutura é o lazareto, antigo lazareto. Ele foi construído mais ou menos nos 1600 para 1700, inicialmente para quarentena, quando os navios chegavam, as pessoas desciam para lá. O navio era desembarcado ali, né, toda a parte de mercadorias também, e ali as pessoas ficavam em quarentena. Depois isso foi desativado, e na época da Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, ele também fez, ele era uma guarda de artilharia, né? Então, vocês verem que, né, o holopensene, de novo, não é muito fácil. Isso na Idade Moderna. Então, de holopensenes identificados, o comercial, né, desde da Idade do Bronze, é o entreposto marítimo. Marítimo, bélico, né? Ancona, na história dela, raramente ela buscou guerra com alguém, mas ela sofria muito guerras. As pessoas declaravam muito guerra a ela, especialmente Veneza, porque elas estão uma embaixo da outra. O holopensene religioso, né? Nós estamos falando de Itália, todo domingo às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã, eram sinos repicando na cidade inteira, chamando todo mundo para a missa. Não tinha em Ancona quem não participasse de uma comunidade cristã. Quem não participava de uma comunidade cristã participava de uma comunidade muçulmana. Então, esse holopensene religioso é massacrante. E o holopensene dissidente, desde o início da sua formação, ela é formada por grupos dissidentes. Eram os dissidentes dóricos de Sicília que subiram para lá. Elas ainda hoje se caracterizam, o slogan da cidade é Ancona, cidade dórica. Não é Ancona, cidade italiana, Ancona, cidade de Marche, que é a região, não. É Ancona, cidade dórica. Então, apesar deles estarem na Itália, eles ainda têm, nós somos gregos dóricos. Eles têm muito essa coisa de dissidência, eles vão muito do contra do que o resto das regiões italianas decidem no parlamento. Eles são bem... Apesar de não serem... na história, não serem belicosos, beligerantes, eles são beligerantes no seu íntimo. E multicultural, porque sempre existiram muitos grupos culturais, justamente por ser um entreposto comercial. As demandas reurbanológicas, muito importantemente, a imagística. Então, apesar da reurbanização, a população europeia ainda apresenta muito orgulho em suas origens milenares e na sua produção cultural. Se, por um lado, isso é positivo, porque, né, muito do que a gente tem hoje de conteúdo mental somático, da produção intelectual da humanidade, foi desenvolvida na Europa. Mas, por outro lado, você tem a manutenção de morfopensenes, de, né, formas de pensamento consistentes e atuantes sobre toda essa atmosfera pensênica de consciências intrafísicas e de consciências extrafísicas. Isso é muito importante. E pode ter a manutenção de bolsões holopensênicos patológicos. O professor Valdo descreve o megapensene trivocabulário, Europa, relíquia cultural. Tanto que a reurbanização, segundo o professor Valdo, começou pela Europa. Então, de demandas reurbanológicas,
as reurbanizações extrafísicas, elas são processos em constante adequação quanto às prioridades. Não é porque a gente resolveu reurbanizar, porque um evoluciólogo resolveu reurbanizar, ponto, agimos e está reurbanizado. Não, é um grande processo. As retrocognições que me vieram eram sobre prováveis retrovidas na região, principalmente nos períodos da antiguidade. Me vinha muita forma, pensamento de gregos, vestidos gregos, a própria região ali da Santíria, que era uma região que tinha muita conexão, e também da Idade Média. Tive várias retrocognições, vestida de freira, trabalhando em um hospital medieval. E o professor Valdo descreve que a maioria dos assistentes é formado por interpresidiários grupo-kármicos que têm conexões com os atuais necessitados de ajuda e intervenção fraterna. Então, a impressão que eu tive, de novo, uma hipótese, é que eu funcionei como isca consciente porque eu fui responsável, provavelmente, naquela região, pela formação de alguns bolsões holopensênicos. E aí vamos para as mudanças intrafísicas observadas. Então, o primeiro delas foi nas vias públicas. Logo depois que eu comecei a participar da Procim, mais ou menos um mês e meio depois, começou uma grande obra de recapeamento e de melhoria da condução de vias públicas. Lembrando que Ancona é uma cidade muito histórica, a parte principal da cidade ela é completamente medieval, formada por vielas. O italiano, eu posso dizer, eu vou até falar, é para rir de verdade. O italiano, às vezes, é um paulista piorado, porque ele dirige, que é um negócio assim. Então, tinha muito batida de carro, atropelamentos. Então, teve uma grande mudança ali nas vias públicas, tanto de recapeamento quanto de orientação. A gente, quando andava nas ruas, às vezes tinha dificuldade, porque não tem espaço para o pedestre passar, o carro está passando por cima de você, e isso teve uma grande mudança. Tinha difícil acesso a carros e, às vezes, em pedestres em algumas vias, o asfalto estava bastante prejudicado, e em novembro de 2018 teve início o recapeamento de todas as vias públicas, começando pela minha vizinhança. Começou exatamente pela rua em cima de onde eu morava. A segunda mudança intrafísica que a gente observou foi em relação à prefeita de Ancona. A política italiana ela não é muito diferente da política brasileira. Muitos casos de corrupção, muita briga intrapartidária e interpartidária. E a prefeita de Ancona, ela ganhou pela segunda vez, ela foi reeleita, ela foi classificada pelos anconetanos como uma excelente administração, uma aprovação quase que unânime das contas públicas, e ela concorreu e venceu, em fevereiro de 2019, o concurso de melhor prefeito do mundo, que foi uma edição especial para mulheres. Ela foi indicada por uma comissão independente, concorreu na primeira fase com 62 prefeitos de 36 países e depois com 27 prefeitos de 20 países na segunda fase. Mas acho que mais do que o vencer o concurso, foi o grau de aprovação que ela teve, porque realmente os italianos são beligerantes, né? E o grau de aprovação que ela teve na Comune, o grau de elogio que ela tinha, ela começou a alcançar um certo prestígio, até regional e nacional. Porque realmente ela fez bastante coisa, né? Não foi politicagem, foi uma política realmente bem elaborada e bem executada. Além disso, na saúde infantil, Ancona ela é a capital da região de Marche. Então, ela concentra os dois principais hospitais de toda a região, que são hospitais universitários. Um é um hospital geral e o outro é um hospital pediátrico. O hospital geral ele é novo, ele foi construído há mais ou menos uns 15 anos, ele é enorme, todo bem sinalizado, atende uma população enorme, é de altíssima complexidade. E o hospital pediátrico ele funcionava num prédio, outro prédio afastado da década de 50. Ancona está na Itália. A Itália é uma região sísmica. Ancona, das regiões italianas, é uma das mais sísmicas. Ela tem uma série de terremotos na história que destruíram a cidade. O último e mais importante foi de 1971. Sincronicidade ou não, foi o ano em que eu nasci.
E esse hospital pediátrico da década de 50 não correspondia às necessidades atuais de conforto para os pacientes, de segurança clínica e de segurança para terremotos. Ele não era um prédio antissísmico. E ele precisava de readequação, desde que eu cheguei lá, tá, no debate público, não tinha uma semana que não saísse no jornal, a readequação do hospital pediátrico. Isso vinha numa discussão desde 2010, sem que se chegasse a um consenso quanto à execução. Em dezembro de 2018, o projeto foi aprovado e as obras iniciaram-se em fevereiro de 2019. Uma sincronicidade é que eu também sou pediatra. Além disso, a redução da criminalidade. Em novembro de 2018, teve um desmantelamento da principal rede de tráfico de drogas e de prostituição na cidade, e essa zona ficava a 1,2 quilômetros de onde eu habitava. Era uma região que apresentava já uma degradação há mais ou menos 15 anos, pelas reportagens locais, e, segundo moradores locais, e ela estava sendo discutido, já estava sendo discutido pela prefeitura um plano de melhoria das condições locais. Além disso, um plano de controle de vícios. Tem muitos videojogos na Itália, que eles chamam de máquinas de slots, essas maquininhas horrorosas que ficam em lugares específicos para isso, em salas de jogo. Elas estão difundidas em todas as cidades italianas e ao menos 900 mil italianos têm adição a jogos de azar e ao menos 20% deles são considerados graves. A gente também lia bastante reportagens sobre famílias que iam à bancarrota por causa de vício em jogos. E, excepcionalmente, em Ancona, teve uma nova regra de funcionamento. Isso foi uma lei municipal. Antes, eles podiam funcionar ininterruptamente. A partir de 1º de janeiro de 2019, elas poderiam ficar abertas por, no máximo, 10 horas diárias. E a justificativa foi a manutenção da paz pública e da saúde mental. Foi uma lei aprovada, como eu falei, já no município, e, a partir daí, iniciou-se uma discussão se isso não devia ser passado para o nível nacional. Tá? E acho que aqui mais chamou a atenção, nós também, né, que participávamos da Procin, foi uma que a gente ficou. Foi descoberto em outubro de 2018, exatamente 2 meses depois que a gente começou a fazer a Procin lá na região, um artefato bélico intacto, uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Bombas da Segunda Guerra Mundial não são raras na Europa. Ao menos a cada 2 meses a gente escuta, acharam uma na Alemanha, acharam uma na França, acharam uma na Inglaterra, teve uma em Bolonha, que foi muito famosa. Então, isso não é super raro. O que é muito raro é que ele estava bem debaixo da estação ferroviária, de onde passavam os trens. Então, durante muitos anos, passaram trens ali em cima, o artefato não detonou, mas acharam em outubro de 2018. Ele ficava numa região da estação ferroviária que ficava bem de frente do principal prédio onde moravam a maior parte dos imigrantes, principalmente os de origem muçulmana, os asiáticos. Foi feito um grande plano de evacuação para a desativação da bomba, que foi efetivado em 20 de janeiro de 2019. Foram evacuadas ao todo 12 mil pessoas, dentre essas, 52 em condições graves de internação domiciliar. A Itália é uma região, um país muito longevo. Não é raro a gente ver na rua senhorinhas de 90 anos indo fazer mercado com as suas filhas de 75, 70. Então, ele é muito longevo. E muitas pessoas que precisam de internação domiciliar, inclusive com aparelho de ventilação mecânica, com uma série de equipamentos necessários para a manutenção da vida. Não teve nenhum incidente. Também foi um plano que foi elogiado nacionalmente, chegou até a receber notícia na Inglaterra pelo nível de eficiência dessa evacuação. Tá? E a informação que veio em uma das APROCINs, que foi o encaminhamento maciço de CONSIEX na data do desarmamento do artefato bélico, aproveitando a evacuação dessas 12 mil CONSINs. Então, a informação que veio é que, tanto como
os bolsões holopensênicos exercem pressão no ambiente intrafísico, também o ambiente intrafísico exerce pressão no ambiente extrafísico. Então, a evacuação de 12 mil consciências intrafísicas possibilitou um encaminhamento maciço de consciex. Foi uma informação vinda numa das APROCINs, né, uma hipótese. Em relação ao ego-karma, as mudanças foram bastante, as reciclagens foram muito profundas. Reciclagem de posturas religiosas, de automimeses, nas retrocognições. Eu me percebi tendo, hoje, ações muito próximas às que eu tinha na Idade Média, né? Não é uma automimese da última ressoma, a gente está falando uma automimese de muitas ressomas para trás, então foi bem impactante. Eu tinha muito medo de exposição e muito medo de parapsiquismo. Era muito difícil para mim entrar em contato com parapsiquismo. Em relação ao autoenfrentamento do medo de exposição, foi uma época em que eu estava muito travada na escrita. Eu estudava e não conseguia começar a escrever a minha tese. E destravou, eu consegui escrever, consegui fazer as minhas GESCOMs. Esse artigo é a primeira GESCOM, consegui passar. Em relação ao autoenfrentamento do medo do parapsiquismo, por hipótese, né, de várias retrocognições, inclusive nas APROCINs, um uso anticosmoético em uma ressoma muito anterior, provavelmente na antiguidade na região. E, a partir daí, eu comecei a estudar o parapsiquismo, identificar as minhas próprias manifestações e as manifestações do meu grupo Karma. E o mais, né, impactante foi a libertação de um relacionamento interprisional, também com retrocognições que vieram pela APROCIN das causas dessa interprisão e de como encaminhar isso cosmoeticamente. Então, posso dizer que foi uma libertação muito tranquila até. Em relação ao grupo Karma, também eu percebi uma libertação de relacionamento interprisional de mais membros do meu grupo Karma e muito desassédio de um membro específico do grupo Karma. Esse membro tinha essa pessoa intrafísica, ela tinha vários pesadelos desde pequeno e, de repente, tudo começou a se acalmar, e foi um desassédio bem importante. Eu tinha um membro do meu grupo Karma muito íntimo em processo de dessoma, com uma intensa tanatofobia, caminhando do jeito que estava caminhando, sem assistência, viraria uma consciência parapsicótica, né, uma consciex parapsicótica. 2 semanas depois do início da participação na técnica, a equipe médica optou por colocar esse membro e inscrever em cuidados paliativos e, concomitantemente, essa consim começou a aceitar os sinais de dessoma e passou a ter alguns períodos de narcolepsia. Horas estava bem rígida, lembrava de tudo, horas ficava bastante em narcolepsia e eu percebi que isso era uma assistência justamente para evitar uma parapsicose. E a dessoma teve em dezembro de 2018. Antes, ela começou a ter algumas projeções com uma filha dessomada, tá? Que dizia que iria recebê-la, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. De considerações finais, então, a participação na APROCIN é uma possibilidade de vivência como mini-peça assistencial em um maximecanismo. Isso é muito gratificante. A alegria dos autoenfrentamentos gerando reciclagens intraconscienciais, o contato constante com os amparadores extrafísicos. Eu tinha muita dificuldade de entender quais eram meus amparadores, e hoje eu entendo até o que eles querem que eu faça, né? Em Ancona eu tinha um bolsão, e foi claro que, vindo para o Brasil, agora eu moro de volta no Brasil, que era para eu mudar o meu bolsão e começar a atuar em uma outra área. A reurbanização como um processo a ser construído diariamente na terra e o uso apropriado de técnicas individuais e coletivas que podem catalisar o processo de reurbanização, né? Então, são várias as técnicas que a gente pode fazer para servir como mini peça de um maxi processo, de um maxi mecanismo que é a reurbanização, e a APROCIN é uma delas, muito importante. E no mais é isso. Muita gratidão. Obrigada.
Ah, eu esqueci só de falar. Aqui é Ancona. Aqui é uma parte do mar, aqui um pedaço de uma vielinha medieval, que vocês podem ver que é bem medieval, né?